Quando a última porta se fechou, quando o ranger do portão enferrujado ecoou no silêncio da roça e o mugido fraco da mula manca era o único som que quebrava a solidão, ela não se dobrou. Ela respirou fundo. E quando a vida, anos depois, tentou testá-la novamente, esperando encontrar a mesma mulher quebrada que o destino havia deixado para trás, viu algo que a fez sorrir. Um sorriso de quem sabe que a vitória é feita de cada gota de suor. Essa é a história de Isabel. E talvez seja a sua também. O sol, um disco de fogo no céu sem nuvens, castigava a terra rachada do sertão. Isabel, com seus 30 e poucos anos, sentia o suor escorrer pela testa, salgado e quente, misturando-se às lágrimas que teimavam em não cair. O cheiro de poeira levantada pelo vento seco era quase insuportável e o ar parecia denso, pesado, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar sua ruína. O barraco, um amontoado de tábuas velhas e telhas de barro quebradas que um dia fora seu refúgio e seu sonho, agora parecia encolher sob o olhar impiedoso do sol, um monumento à sua solidão, à sua miséria. O silêncio. Ah, o silêncio. Não era o silêncio da natureza que Isabel conhecia e amava, o canto dos pássaros ao amanhecer, o sussurro do vento nas folhas do milharal. Era um silêncio diferente, um silêncio cortante, que gritava a ausência de vida, de risadas, de promessas. Era o silêncio de uma vida que se desfez em pó, de um futuro que se tornou um abismo. Era o silêncio de João, seu companheiro, que havia sumido. 3 dias. 3 longos, intermináveis dias desde que ele partiu. Não deixou bilhete, não deixou rastro. Apenas o vazio e uma dívida. Uma dívida que ele fez com agiotas da cidade, usando a pequena propriedade, o pedaço de terra que era a vida deles como garantia. O pedaço de terra que, agora, não era mais deles. Ele levou o pouco dinheiro que tinham guardado, as ferramentas mais novas, até mesmo o rádio velho que animava as tardes. Deixou apenas o que considerava inútil, o que não tinha valor para ele. E entre essas coisas estava Clementina. Clementina, a mula. A única mula que lhes restava e que agora jazia no chão do pequeno curral improvisado, gemendo baixinho, um som fraco e rouco que parecia um lamento. Sua pata dianteira direita estava inchada, deformada, e ela mal conseguia se apoiar nela. Seus olhos, antes brilhantes e curiosos, estavam opacos, sem vida. O corpo, magro e fraco, mal conseguia se sustentar. João a deixou ali, como um último escárnio. Essa mula manca é tudo o que você merece, Isabel. Você nunca vai sair dessa roça. Nunca vai ser nada sem mim. As palavras dele, cuspindo veneno, ainda ecoavam na mente dela, mais dolorosas que qualquer chicote. Isabel sentia o estômago roncar, mas a fome era um detalhe insignificante perto do buraco que se abriu em seu peito. A dor da traição era um veneno lento, corroendo cada fibra do seu ser. Ela se ajoelhou ao lado de Clementina, passando a mão pelo pelo áspero e empoeirado do animal. A mula gemeu, e Isabel sentiu uma pontada de desespero. Clementina era seu último elo com a vida que conhecia, com a esperança de um dia ter algo. Mas agora, até Clementina estava morrendo. Como ele pôde? Como João, o homem que prometeu amor e proteção, que jurou construir uma vida ao lado dela, pôde simplesmente desaparecer, levando tudo e deixando apenas a ruína. Ela se lembrava dos primeiros anos, da paixão, dos sonhos simples de uma vida no campo, com a terra fértil e o cheiro de café fresco pela manhã. Ele era charmoso, falante, e ela, ingênua, acreditou em cada palavra. Acreditou quando ele disse que ia expandir o sítio, que ia comprar mais gado, que eles teriam uma vida de fartura. Mas a fartura nunca veio. Em vez disso, vieram as dívidas, as noites em claro, as discussões e, por fim, o abandono. Ela se levantou, as pernas bambas, a cabeça girando. O sol começava a se inclinar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, mas a beleza do crepúsculo não alcançava seu coração. A semana estava correndo. Os homens da cidade, os agiotas de terno escuro e olhar frio, deram a ela 7 dias para desocupar o barraco.
7 dias para desaparecer, para se tornar ninguém. Problema de vocês, senhora. O papel está assinado, a dívida é do seu marido, e a garantia é a terra. As palavras deles, ditas com uma frieza calculada, ainda ressoavam em seus ouvidos. Ela tentou argumentar, explicar que não sabia de nada, que João a enganou, mas eles não ouviram. Não se importaram. Para eles ela era apenas um obstáculo, uma mulher no caminho de um negócio. Naquele dia, Isabel não chorou na frente deles. Não deu o gosto. Mas quando os carros luxuosos sumiram na poeira da estrada de terra, ela caiu de joelhos, as mãos cravadas no chão, como se pudesse segurar o pedaço de mundo que estava sendo arrancado dela. A dor era física, um aperto no peito que a impedia de respirar. O desespero era um monstro que a engolia. Mas no fundo, bem no fundo, algo se acendeu. Uma faísca teimosa, alimentada pela raiva e pela dignidade ferida. Ela não ia dar a João o prazer de vê-la derrotada. Não ia dar aos agiotas a satisfação de vê-la rastejar. Ela não era o pó que ele queria que ela fosse. Isabel caminhou até a pequena cozinha improvisada dentro do barraco, onde o fogão a lenha, companheiro de tantas manhãs, estava frio e empoeirado. Passou a mão pela superfície áspera, sentindo a fuligem antiga. A despensa estava vazia, apenas algumas teias de aranha e o cheiro de mofo. Não havia um grão de arroz, um punhado de farinha. Nada. A fome apertava, mas a mente de Isabel fervilhava. Ela precisava de um plano para sobreviver, um plano para lutar. Ela se lembrou da avó, Dona Rosa, uma mulher pequena, mas com uma força que parecia mover montanhas. Dona Rosa sempre dizia: "A terra, minha filha, ela nunca mente. Se você cuida dela, ela te dá. Se você maltrata, ela te nega. E a vida é igual. Você tem que semear o bem e colher a força." Isabel fechou os olhos, tentando sentir a presença da avó, buscando em suas memórias a sabedoria que parecia ter se perdido. Abriu um velho baú de madeira, o único móvel que restou da sua avó, além de algumas panelas velhas. Dentro, havia algumas roupas puídas, um terço de madeira e uma caixinha de lata enferrujada. Abriu a caixinha. Dentro, um punhado de moedas antigas, umas poucas notas amassadas e uma foto. A foto do casamento. João, sorrindo, com os olhos que um dia pareceram tão sinceros. Isabel sentiu um nó na garganta. Não era a dor da saudade, era a dor da traição, a dor de ter sido usada, descartada. Ela rasgou a foto ao meio, o som do papel rasgando ecoando no silêncio do barraco. A parte de João foi para o chão. A parte dela, com o vestido simples e o olhar esperançoso, ela guardou no bolso. Não era para lembrar dele, mas para lembrar de quem ela era antes de tudo desmoronar. Para lembrar da mulher que sonhava, que acreditava e que agora precisava lutar. Com as moedas e notas amassadas, ela tinha o equivalente a uns poucos reais. Não dava para comprar comida, muito menos remédio para Clementina, mas dava para comprar uma vela. E foi com a luz bruxuleante dessa vela que Isabel passou a noite. Sentada no chão de terra batida, ela olhava para a escuridão lá fora, para o curral onde Clementina gemia, e para o céu estrelado que parecia indiferente à sua dor. A mente dela viajava. Lembrou-se de um caderno velho que sua avó guardava. Um caderno de capa dura, com anotações sobre plantas, ervas e, principalmente, sobre o cuidado com os animais de carga. Dona Rosa era conhecida por sua habilidade com os animais e tinha um conhecimento profundo da terra e de suas criaturas. Isabel se levantou, a vela na mão, e começou a vasculhar os poucos pertences que restaram. Embaixo de um monte de panos velhos, em um canto esquecido do armário, ela encontrou o caderno, amarelado pelo tempo, com a caligrafia miúda e elegante da avó. Abriu-o com as mãos trêmulas. As primeiras páginas falavam de chás para a febre, de emplastros para dores. Virou as páginas, uma a uma, até encontrar o que procurava. Um capítulo inteiro dedicado aos muares. Remédios caseiros para doenças comuns, dicas de alimentação, sinais de alerta para problemas nas patas. Seus olhos correram pelas linhas, absorvendo cada palavra. Ali,
Naquelas páginas antigas estava uma parte da resposta, uma parte da força que ela precisava. Na manhã seguinte, o sol mal havia despontado, mas Isabel já estava de pé. O corpo doía, a fome apertava, mas a chama que se acendeu em seu peito na noite anterior ardia mais forte. Ela foi até o curral. Clementina estava pior. O gemido era quase inaudível e a mula mal conseguia levantar a cabeça. Isabel sentiu um aperto no coração, mas não se permitiu desanimar. Com o caderno da avó em uma mão e uma enxada enferrujada na outra, ela começou a procurar as ervas descritas nas anotações. Andou por entre os arbustos secos, sob o sol que já começava a queimar. Encontrou algumas folhas de confrei, umas raízes de arnica e até umas folhas de babosa, que sua avó usava para tudo. Com as mãos, ela cavou a terra seca, buscando as raízes mais profundas, sentindo a conexão com a terra que João tentou roubar dela. De volta ao curral, ela amassou as ervas com uma pedra, misturando-as com um pouco de água que havia no fundo de um balde. O cheiro amargo e terroso das plantas encheu o ar. Com paciência e carinho, ela tentou fazer Clementina beber a mistura. A mula resistiu no início, mas com a insistência de Isabel, engoliu um pouco. Isabel não tinha dinheiro para a ração, então foi até o pequeno milharal, agora seco e abandonado. Colheu as poucas espigas murchas que ainda restavam, debulhou os grãos com as mãos e os ofereceu a Clementina. A mula comeu um pouco, devagar, com dificuldade. Era um começo minúsculo, quase imperceptível, mas era um começo. Ela passou o dia ao lado de Clementina, limpando o curral, trocando a água, conversando com a mula como se ela pudesse entender. Contou seus medos, suas dores, mas também sua nova determinação. Você não vai morrer, Clementina. Não vou deixar. A gente vai sair dessa juntas. Eu prometo. Ela aplicou compressas de ervas na pata inchada da mula, massageando com delicadeza, sentindo o calor da inflamação. O sol se pôs novamente e a escuridão da noite engoliu o barraco. Isabel estava exausta, o corpo moído, mas o coração estava mais leve. Clementina, embora ainda fraca, parecia um pouco menos abatida. O gemido, ainda que baixo, tinha um pouco mais de força. Era um sinal. Um pequeno, mas poderoso sinal de que a vida, mesmo quando parece querer nos abandonar, sempre encontra um jeito de resistir. Isabel deitou-se no chão de terra batida do barraco, usando um saco velho como travesseiro. A fome ainda estava lá, mas o desespero havia dado lugar a uma quietude, uma força silenciosa. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, não sonhou com João, nem com a traição. Sonhou com a terra molhada, com o cheiro de capim fresco, com o trote forte de uma mula saudável. A luta estava apenas começando, e ela estava pronta para semear sua própria força, para colher sua própria vitória. O sol nasceu no horizonte, pintando o céu de um rosa alaranjado que parecia prometer um novo dia. Isabel, que havia dormido pouco e mal, sentiu o corpo moído, mas a mente estava clara. A primeira coisa que fez foi ir até o curral. O cheiro de terra molhada e o orvalho da manhã envolviam o ar. Clementina estava de pé, fraca, cambaleante, apoiando-se com dificuldade na pata boa, mas de pé. O gemido, embora ainda baixo, tinha um tom diferente, menos de lamento e mais de um chamado. Isabel sentiu um alívio tão grande que as pernas fraquejaram. Ela se aproximou, e Clementina, com um esforço visível, lambeu sua mão. Era um sinal de vida, de esperança. Com o caderno da avó em mãos, Isabel passou a manhã cuidando de Clementina. Preparou mais do chá de ervas, massageou a pata inchada da mula com compressas de argila e ervas medicinais, limpou o curral com um cuidado que beirava a devoção. Cada movimento era um ato de fé. Ela sabia que o tempo era seu inimigo. Os agiotas dariam as caras em poucos dias, e ela não tinha nada para oferecer além de uma mula manca e um barraco em ruínas. Mas por enquanto, a prioridade era Clementina. Se a mula morresse, a última chama de esperança se apagaria. A recuperação de Clementina era lenta, dolorosa. A mula, que antes era sua força de trabalho, agora era um
Um animal que precisava de cuidados constantes e que não podia ajudá-la em nada. Isabel sentia o desespero apertar. Como ela ia conseguir dinheiro? O barraco não tinha nada de valor para vender. A terra, que era a garantia da dívida, estava seca, improdutiva. Isabel se lembrou de uma passagem no caderno da avó que falava sobre a importância da água. Dona Rosa sempre dizia que a água era a vida, e que onde havia água, havia esperança. O poço do barraco estava seco, mas Isabel sabia que havia um riacho a alguns quilômetros dali, um riacho que nunca secava, mesmo nas piores estiagens. Era longe, e o caminho era difícil, mas era sua única chance. Com um balde velho e uma corda, Isabel começou sua jornada diária até o riacho. O sol castigava, a sede apertava, e o peso do balde cheio de água era quase insuportável. Mas ela ia e voltava, dia após dia, garantindo que Clementina tivesse água fresca e abundante. A cada viagem, ela sentia seus músculos se fortalecerem, sua determinação crescer. Aquele balde de água era mais do que apenas água. Era a prova de sua resiliência, a semente de sua nova vida. Com a água, Isabel começou a regar um pequeno canteiro nos fundos do barraco. Sementes de milho e feijão, que ela havia guardado de colheitas passadas, foram plantadas com a esperança de que a terra, mesmo castigada, pudesse dar frutos. Era um ato de fé, um desafio à aridez do sertão e à crueldade do destino. No quinto dia, o queijo estava pronto. Pequeno, mas com um cheiro delicioso e uma cor amarelada que prometia sabor. Isadora decidiu que era hora de ir à vila. Ela não tinha dinheiro para transporte, então pegou a velha cesta de palha da avó, colocou o queijo dentro, cobriu com um pano limpo e começou a caminhar. A vila ficava a mais de 10 quilômetros e o sol já estava alto. Cada passo era um esforço. Mas a imagem dos agiotas e a promessa de Ricardo de que ela nunca seria nada a impulsionavam. Chegou à vila exausta, as pernas doendo, a garganta seca. O movimento da feira era intenso, vozes, cheiros, cores. Isadora se sentiu pequena, invisível. Ela não tinha uma barraca nem um lugar fixo, apenas a cesta na mão e a esperança no coração. Ela se postou em um canto discreto perto de uma árvore e esperou. As pessoas passavam apressadas, sem notar sua presença. O desânimo começou a se instalar. Foi então que uma senhora de cabelos brancos e olhos curiosos parou. Dona Aurora, a doceira mais antiga da vila, conhecida por seu paladar exigente. "O que a moça tem aí?" perguntou com uma voz suave, mas firme. Isadora, com a voz trêmula, destampou a cesta. "Queijo, minha senhora, feito com o leite da minha vaca. Receita da minha avó." Dona Aurora pegou o queijo, cheirou-o, apertou-o levemente. Seus olhos se arregalaram. "Que cheiro bom! E a textura? Parece o queijo que minha mãe fazia no interior." Ela provou um pedacinho. Um sorriso se abriu em seu rosto enrugado. "Menina, esse queijo é uma delícia. Tem gosto de roça de verdade, de coisa feita com carinho." Isadora sentiu as lágrimas nos olhos. "É o único que tenho, minha senhora." Dona Aurora olhou para ela com compaixão. "E quanto custa essa preciosidade?" Isadora hesitou. Não sabia o preço justo. "O que a senhora puder pagar, Dona Aurora." A velha senhora sorriu. "Não, menina. Seu trabalho vale mais que isso. Vou levar esse. E quero que você me traga mais na semana que vem. E se você tiver leite sobrando, eu compro. Preciso de leite fresco para meus doces." Ela pagou um valor justo, mais do que Isadora esperava. E se foi, deixando um rastro de esperança. Aquele pequeno queijo, vendido por um preço justo, foi a primeira semente do império. Isadora sentiu o peso das moedas na mão, um peso que não era apenas de metal, mas de dignidade. Ela não tinha vendido apenas um queijo, tinha vendido sua fé, sua resiliência. Com o dinheiro, ela comprou um pouco de fubá, sal e um pedaço de carne seca. Voltou para o sítio com o coração mais leve, o corpo cansado, mas a alma renovada. Estrela a recebeu com um mugido forte, como se soubesse da vitória. Naquela noite, Isadora comeu a melhor refeição de sua vida. Um angu simples com carne seca, mas que tinha o sabor da superação. No sexto dia, os agiotas apareceram.
2 homens grandes de terno escuro, com o mesmo olhar frio de antes. Isadora os esperava na varanda, de pé, com a cabeça erguida. Não havia mais desespero em seus olhos, apenas uma determinação férrea. "E então, senhora, já arrumou suas coisas? O prazo acabou", disse um deles com um sorriso de escárnio. Isadora respirou fundo. "Não, senhores, o prazo ainda não acabou. E eu não vou a lugar nenhum." Os homens se entreolharam, surpresos. "Como assim? A dívida não foi paga. A terra é nossa." "A dívida não foi paga por inteiro, é verdade." Isadora respondeu, a voz firme. "Mas eu tenho um começo, e tenho mais. Tenho leite, tenho queijo, e vou ter muito mais." O outro agiota riu. "Leite? Queijo? Acha que vai pagar uma dívida dessas com leite?" "Eu não acho, eu tenho certeza." Isadora retrucou, os olhos fixos nos deles. "Eu vou pagar cada centavo, mas preciso de tempo. Preciso de uma chance. Se vocês me tirarem daqui, não terão nada. Se me derem tempo, terão o dinheiro de volta, com juros. E terão uma lição, a de que uma mulher sozinha, com uma vaca e um sonho, pode fazer mais do que vocês imaginam." Houve um silêncio tenso. Os agiotas se entreolharam novamente, avaliando a situação. Eles eram homens de negócios, e a proposta de Isadora, por mais absurda que parecesse, tinha uma lógica. Se a expulsassem, teriam um sítio em ruínas e a dor de cabeça de ter que vendê-lo. Se dessem a ela uma chance, talvez recuperassem o dinheiro. O primeiro agiota, o mais velho, deu um passo à frente. "E que garantia você nos dá, Isadora? Palavras não pagam dívidas." Isadora caminhou até o curral, onde Estrela estava pastando, visivelmente mais forte. "Minha garantia é ela e o meu trabalho. E a promessa de que vocês vão se arrepender amargamente se me subestimarem." Ela olhou para Estrela e depois para os homens. "Eu vou transformar esse sítio em uma fonte de riqueza. E vocês vão ser testemunhas, ou cúmplices da minha ruína. A escolha é de vocês." O agiota mais velho ponderou. Ele viu a determinação nos olhos de Isadora, a força que emanava dela. Não era a força de um homem, mas uma força diferente, mais profunda, mais teimosa. Ele sabia que mulheres como ela, quando decidiam algo, eram capazes de mover montanhas. "Certo", ele disse por fim. "Vamos te dar um mês. Um mês para você nos mostrar que não está brincando. Se em um mês você nos trouxer uma quantia significativa, podemos renegociar a dívida. Mas se não, você sai. E não haverá mais conversa." Isadora assentiu. Um mês. Era pouco, mas era o suficiente. Era a chance que ela precisava. Os agiotas se viraram e foram embora, deixando para trás uma nuvem de poeira e a sensação de que algo havia mudado. Isadora olhou para o sítio, para a Estrela, para o céu que começava a escurecer. A batalha não estava ganha, mas a primeira escaramuça havia sido vencida. Ela tinha um mês para transformar um sítio em ruínas e uma vaca doente no começo de um império. A semente havia sido plantada. Agora era hora de regar, de cuidar, de fazer florescer. E Isadora sabia que, para isso, ela precisaria de muito mais do que apenas leite. Precisaria de coragem, de inteligência e de uma persistência que faria a própria terra se curvar. O cheiro de terra molhada, que antes trazia a lembrança da desgraça, agora trazia o cheiro da promessa. O sol nasceu no horizonte, pintando o céu de um rosa alaranjado que parecia prometer um novo dia. Isabel, que havia dormido pouco e mal, sentiu o corpo moído, mas a mente estava clara. A primeira coisa que fez foi ir até o curral. O cheiro de terra molhada e o orvalho da manhã envolviam o ar. Clementina estava de pé, fraca, cambaleante, apoiando-se com dificuldade na pata boa, mas de pé. O gemido, embora ainda baixo, tinha um tom diferente, menos de lamento e mais de um chamado. Isabel sentiu um alívio tão grande que as pernas fraquejaram. Ela se aproximou, e Clementina, com um esforço visível, lambeu sua mão. Era um sinal de vida, de esperança. Com o caderno da avó em mãos, Isabel passou a manhã cuidando de Clementina. Preparou mais do chá de ervas. Massageou a pata inchada da mula com compressas de argila e ervas medicinais.
Limpou o curral com um cuidado que beirava a devoção. Cada movimento era um ato de fé. Ela sabia que o tempo era seu inimigo. Os agiotas dariam as caras em poucos dias, e ela não tinha nada para oferecer além de uma mula manca e um barraco em ruínas. Mas, por enquanto, a prioridade era Clementina. Se a mula morresse, a última chama de esperança se apagaria. A recuperação de Clementina era lenta, dolorosa. A mula, que antes era sua força de trabalho, agora era um fardo, um animal que precisava de cuidados constantes e que não podia ajudá-la em nada. Isabel sentia o desespero apertar. Como ela ia conseguir dinheiro? O barraco não tinha nada de valor para vender. A terra, que era a garantia da dívida, estava seca, improdutiva. Isabel se lembrou de uma passagem no caderno da avó que falava sobre a importância da água. Dona Rosa sempre dizia que a água era a vida, e que onde havia água, havia esperança. O poço do barraco estava seco, mas Isabel sabia que havia um riacho a alguns quilômetros dali, um riacho que nunca secava, mesmo nas piores estiagens. Era longe, e o caminho era difícil, mas era sua única chance. Com um balde velho e uma corda, Isabel começou sua jornada diária até o riacho. O sol castigava, a sede apertava, e o peso do balde cheio de água era quase insuportável. Mas ela ia e voltava, dia após dia, garantindo que Clementina tivesse água fresca e abundante. A cada viagem, ela sentia seus músculos se fortalecerem, sua determinação crescer. Aquele balde de água era mais do que apenas água. Era a prova de sua resiliência, a semente de sua nova vida. Com a água, Isabel começou a regar um pequeno canteiro nos fundos do barraco. Sementes de milho e feijão, que ela havia guardado de colheitas passadas, foram plantadas com a esperança de que a terra, mesmo castigada, pudesse dar frutos. Era um ato de fé, um desafio à aridez do sertão e à crueldade do destino. No terceiro dia de suas idas e vindas ao riacho, enquanto Isabel voltava, o balde pesado arrastando no chão, ela tropeçou em uma pedra solta. O balde voou, a água se espalhou pela terra seca e Isabel caiu de joelhos, sentindo uma dor aguda no tornozelo. As lágrimas que ela tanto segurava finalmente vieram, misturadas com a poeira e o suor. Não era apenas a dor física, era a dor da exaustão, do desespero, da solidão. Foi então que ouviu passos. Um vulto surgiu na estrada de terra vindo na direção oposta. Um homem alto, de chapéu de palha, com um facão na cintura e um olhar curioso. Ele parou ao vê-la caída. "Moça, você está bem? Se machucou?" A voz dele era grave, mas suave, e trazia um sotaque que Isabel não reconheceu de imediato. Isabel tentou se levantar, mas o tornozelo latejava. Estou bem, só um tropeço." A vergonha a invadiu. Não queria que ninguém a visse naquela situação. O homem se aproximou e Isabel pôde vê-lo melhor. Tinha cerca de 40 anos, o rosto bronzeado pelo sol, olhos claros e um sorriso gentil. Ele carregava uma trouxa nas costas e parecia um viajante. "Não parece bem, deixe-me ajudar." Ele estendeu a mão, forte e calejada. Isabel hesitou, mas a dor era grande. Aceitou a ajuda. Ele a levantou com facilidade e ela sentiu o calor de sua mão. "Sou Mateus. Estou de passagem por essas bandas." "Sou tropeiro. Conheço bem esses caminhos." "Isabel," ela respondeu, ainda um pouco sem graça. "Obrigada." Mateus notou o balde virado e a água espalhada. "Vejo que estava carregando água. O poço por aqui secou, não foi?" Isabel assentiu, sentindo o peso da sua situação. "Sim, tenho que ir até o riacho. É para a minha mula. Ela está doente." Mateus franziu a testa. "Mula doente? E você carregando água sozinha? Isso é muito peso para uma mulher." "Onde fica seu barraco?" Isabel apontou para a direção do barraco, um ponto quase invisível na paisagem árida. Mateus olhou para o barraco, para a mula manca, para o tornozelo inchado de Isabel. Ele viu a determinação em seus olhos, mas também o cansaço, a solidão. "Moça, você não pode continuar assim. Essa perna vai inchar mais. E sua mula precisa de cuidados. Eu entendo de animais. Posso dar uma olhada nela, se você permitir." Isabel o olhou com desconfiança. Um estranho, oferecendo ajuda. Mas havia algo nos olhos de Mateus. Uma sinceridade.
uma bondade que a fez baixar a guarda. Eu não tenho como pagar. Mateus sorriu. Não estou pedindo pagamento, apenas oferecendo ajuda. Um tropeiro sabe o valor de um animal e o valor de uma mão estendida. Ele pegou o balde, encheu-o novamente no riacho e a acompanhou de volta ao barraco, caminhando devagar para que Isabel pudesse acompanhá-lo. A presença de Mateus no barraco era estranha, mas reconfortante. Ele examinou Clementina com cuidado, palpando a pata inchada, observando os olhos da mula. É uma torção feia, mas não parece ter quebrado. Com os cuidados certos, ela se recupera, mas vai levar tempo. Ele pediu as ervas que Isabel estava usando e, com o caderno da avó em mãos, Mateus confirmou a sabedoria de Dona Rosa. Sua avó sabia das coisas. Essas ervas são ótimas, mas precisam ser aplicadas de um jeito específico. E a mula precisa de repouso absoluto e uma alimentação mais forte. Mateus, com uma habilidade que impressionou Isabel, preparou uma nova compressa para Clementina, usando as ervas e uma técnica de enfaixamento que Isabel nunca tinha visto. Ele também ajudou a organizar o curral, tornando-o mais confortável para a mula. Enquanto trabalhava, Mateus conversava com Isabel. Contou sobre suas viagens, sobre os caminhos que percorria, sobre a vida de tropeiro. Ele era um homem simples, mas com uma sabedoria que vinha da estrada, da observação, da experiência. Isabel, por sua vez, contou sua história, a traição de João, a dívida, a ameaça dos agiotas. Ela se viu desabafando com um estranho, algo que nunca imaginou fazer. Mas Mateus ouvia com atenção, sem julgamento, com um olhar que a fazia sentir-se compreendida. Então os agiotas te deram 7 dias? Mateus perguntou, a voz séria. E hoje é o 5º dia. Isabel assentiu, sentindo o peso da contagem regressiva. Não sei o que fazer, não tenho para onde ir, e Clementina não pode me ajudar. Mateus olhou para o barraco, para a terra seca, para a determinação nos olhos de Isabel. Você tem a terra, e tem a Clementina, e tem a si mesma. Isso já é muito. E eu posso ajudar. Ele não prometeu milagres, mas ofereceu uma ajuda prática. Eu tenho umas economias. Não é muito, mas posso te emprestar para comprar umas sementes melhores, talvez umas ferramentas. E posso te ajudar a preparar a terra. Com a Clementina se recuperando, ela vai precisar de pasto, e você vai precisar de uma colheita para pagar essa dívida. Isabel o olhou, surpresa. Um estranho, oferecendo dinheiro, oferecendo seu tempo. Por que você faria isso? Mateus sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto bronzeado. Porque vi sua luta, Isabel. E porque acredito que a gente tem que ajudar quem merece. E você merece. Além do mais, um tropeiro sempre encontra um lugar para descansar. E seu barraco, por enquanto, é o único lugar que me parece certo. A presença de Mateus trouxe uma nova energia para o barraco. Ele não era apenas uma ajuda, era uma companhia. Ele a ajudava a carregar água, a preparar a terra, a cuidar de Clementina. Suas mãos fortes e seu conhecimento da roça eram inestimáveis. Isabel sentia uma gratidão profunda e algo mais, algo que ela não sabia nomear, mas que aquecia seu peito. No 6º dia, Clementina deu seus primeiros passos sem mancar tanto. A pata ainda estava inchada, mas a dor havia diminuído consideravelmente. Era um pequeno milagre, fruto dos cuidados de Isabel e da sabedoria de Mateus. Isabel sentiu uma onda de esperança. Naquela noite, sentados na varanda do barraco, sob o céu estrelado, Mateus e Isabel conversavam. Ele falava sobre a vida na estrada, sobre a liberdade, mas também sobre a solidão. Isabel falava sobre seus sonhos, sobre a vida que ela queria construir, sobre a terra que ela amava. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por um carinho que crescia a cada dia. Você é uma mulher forte, Isabel, Mateus disse, a voz baixa, mais forte do que qualquer homem que eu já conheci. Isabel sentiu o rosto corar. Ninguém nunca havia falado assim com ela. Ela olhou para Mateus, para os olhos claros que a viam de uma forma que ninguém nunca a viu. Não como a mulher do João, nem como a coitada do barraco, mas como Isabel, uma mulher. O sol nasceu no 7º dia, o dia do acerto de contas. Isabel estava de pé, ao lado de Mateus, na frente do barraco. Clementina,
embora ainda se recuperando, estava no curral, de pé, observando-os. A terra, que Mateus havia ajudado a preparar, estava pronta para receber as sementes. Os agiotas chegaram, os mesmos homens de terno escuro, com o mesmo olhar frio. Eles desceram do carro, e um deles, o mais velho, olhou para Isabel com um sorriso de escárnio. E então, senhora, já arrumou suas coisas? O prazo acabou. Isabel respirou fundo. A presença de Mateus ao seu lado lhe dava uma força que ela não sabia que tinha. Não, senhores, o prazo ainda não acabou. E eu não vou a lugar nenhum. Os agiotas, 2 homens grandes e de semblante duro, desceram do carro empoeirado, seus ternos escuros destoando da paisagem árida. O mais velho, com um sorriso de escárnio nos lábios, olhou para Isabel, depois para Mateus, e por fim, para o barraco e a mula manca. E então, senhora, já arrumou suas coisas? O prazo acabou. Viemos buscar o que é nosso. Isabel respirou fundo, sentindo a mão de Mateus tocar levemente suas costas. Um gesto sutil, mas que lhe deu a força que precisava. Ela ergueu a cabeça, os olhos fixos nos do agiota. Não, senhores, o prazo ainda não acabou. E eu não vou a lugar nenhum. A voz dela, antes trêmula, agora soava firme, carregada de uma determinação que os surpreendeu. O agiota mais jovem riu, um som seco e desdenhoso. Como assim? A dívida não foi paga. A terra é nossa. O papel está assinado. O papel está assinado, sim, Isabel retrucou, dando um passo à frente. Mas a terra não está morta. E eu também não. Eu tenho uma proposta. Os homens se entreolharam, curiosos. A presença de Mateus, um homem de porte e olhar sério, ao lado de Isabel, parecia ter mudado a dinâmica. Eles não esperavam resistência, muito menos uma proposta. Proposta? O agiota mais velho zombou. Que proposta pode vir de uma mulher que não tem nada além de um barraco caindo aos pedaços e uma mula manca? Isabel não se abalou. Ela caminhou até o pequeno canteiro que Mateus a ajudara a preparar. A terra revolvida, pronta para receber as sementes. Esta terra, senhores, é a minha garantia. Ela está seca, eu sei, mas ela é fértil, e eu sei como fazê-la produzir. Preciso de tempo. E preciso de um pequeno investimento para comprar sementes de qualidade e algumas ferramentas básicas. O agiota mais jovem gargalhou. Investimento? Você acha que somos um banco, moça? E com que garantia? Com essa terra seca e essa mula que mal se aguenta? Mateus deu um passo à frente. Sua voz calma, mas com uma autoridade que fez os agiotas recuarem um pouco. A garantia é o trabalho dela, senhores. E a minha palavra. Eu sou Mateus, tropeiro. Conheço essa terra e conheço gente de valor. Isabel é uma mulher de fibra. Se vocês a tirarem daqui, terão um pedaço de terra improdutivo e a dor de cabeça de ter que vendê-lo. Se derem a ela uma chance, terão o dinheiro de volta, com juros, e uma lição de que a força de uma mulher pode mover montanhas. O agiota mais velho ponderou. Ele viu a determinação nos olhos de Isabel, a confiança que Mateus depositava nela. Eram homens de negócios e a proposta, por mais inusitada que fosse, tinha uma lógica. Se a expulsassem, teriam um barraco em ruínas e a dor de cabeça de ter que vendê-lo. Se dessem a ela uma chance, talvez recuperassem o dinheiro. Certo, ele disse por fim. Vamos te dar um mês. Um mês para você nos mostrar que não está brincando. Se em um mês você nos trouxer uma quantia significativa, podemos renegociar a dívida. Mas se não, você sai. E não haverá mais conversa. Isabel assentiu. Um mês. Era pouco, mas era o suficiente. Era a chance que ela precisava. Os agiotas se viraram e foram embora, deixando para trás uma nuvem de poeira e a sensação de que algo havia mudado. Isabel olhou para Mateus, os olhos marejados de gratidão. Obrigada, Mateus. Eu não sei o que faria sem você. Ele sorriu, um sorriso que aquecia a alma. A gente vai dar um jeito, Isabel. Juntos. Aquele aperto de mão selou o destino de Isabel. Ela não era mais apenas uma mulher abandonada, mas uma mulher com uma chance, com um parceiro. A semente de um império que começava a brotar no coração do sertão. Isabel e Mateus não perderam um minuto. O sol mal havia se posto, e eles já estavam planejando os próximos passos.
Mateus, com suas economias, comprou sementes de milho e feijão de melhor qualidade, além de algumas ferramentas básicas que Isabel não tinha. Ele também trouxe um saco de ração para Clementina, garantindo que a mula tivesse a nutrição necessária para sua recuperação. Os dias seguintes foram de trabalho árduo e incessante. Isabel e Mateus acordavam antes do sol, quando o orvalho ainda cobria a terra e o ar era fresco e úmido. Eles trabalhavam lado a lado, sob o sol escaldante, preparando a terra, plantando as sementes. Mateus, com sua força e conhecimento da roça, era incansável. Ele ensinou Isabel a usar a enxada de forma mais eficiente, a otimizar o uso da água, a identificar os melhores pontos para o plantio. Isabel, por sua vez, compartilhava com Mateus os segredos do caderno de Dona Rosa. As anotações sobre a terra, sobre as fases da lua para o plantio, sobre as ervas que protegiam as plantas de pragas. Eles eram uma equipe perfeita, cada um complementando o outro, unindo a sabedoria ancestral com a força e a experiência prática. Clementina, a mula manca, era o símbolo de sua luta. Isabel continuava a cuidar dela com devoção, aplicando as compressas de ervas, massageando a pata, conversando com ela. A recuperação da mula era lenta, mas constante. Em poucos dias, Clementina já conseguia se apoiar melhor na pata, e em uma semana já dava pequenos passos, ainda mancos, mas firmes. Isabel sentia uma alegria imensa a cada melhora da mula. Clementina não era apenas um animal, era a prova viva de que a persistência e o cuidado podiam curar até as feridas mais profundas. O pequeno canteiro nos fundos do barraco começou a mostrar os primeiros sinais de vida. Pequenos brotos verdes, frágeis, mas cheios de promessa, surgiam da terra seca. Isabel sentia uma emoção indescritível a cada broto que via. Era a vida renascendo, a esperança brotando da terra. O trabalho unia Isabel e Mateus de uma forma que ia além da parceria. Eles compartilhavam o cansaço, as pequenas vitórias, os momentos de desânimo. As conversas se tornaram mais profundas, mais íntimas. Mateus falava sobre sua vida de tropeiro, sobre a solidão da estrada, sobre o desejo de ter um lugar para chamar de seu. Isabel falava sobre seus sonhos, sobre a vida que ela queria construir, sobre a terra que ela amava e que agora, com a ajuda dele, parecia sorrir novamente. À noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, eles se sentavam na varanda do barraco, sob o céu estrelado. O silêncio era confortável, preenchido pelo canto dos grilos e pelo suave gemido de Clementina. Mateus tocava seu violão. Melodias simples, mas que falavam de saudade, de esperança, de amor. Isabel ouvia, sentindo o coração aquecer. Um dia, enquanto trabalhavam na roça, o sol a pino, Mateus parou, limpou o suor da testa e olhou para Isabel. Isabel, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Sua coragem, sua determinação, é algo que me inspira. Isabel sentiu o rosto corar. Ninguém nunca havia falado assim com ela. Ela olhou para Mateus, para os olhos claros que a viam de uma forma que ninguém nunca a viu. Não como a mulher do João, nem como a coitada do barraco, mas como Isabel, uma mulher. Ele se aproximou, e o silêncio entre eles se tornou denso, carregado de uma emoção contida. Mateus estendeu a mão e tocou o rosto de Isabel, limpando uma mancha de terra. O toque era suave, carinhoso. Isabel sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Eu sinto algo por você, Isabel. Mateus confessou, a voz baixa, quase um sussurro. Algo que eu não sentia há muito tempo. Algo que me faz querer ficar, que me faz querer construir um futuro aqui, ao seu lado. Isabel sentiu as lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Ela havia se fechado para o amor, para a confiança, depois da traição de João. Mas Mateus, com sua gentileza, sua força, sua presença, havia quebrado as barreiras de seu coração. Eu também, Mateus, ela confessou, a voz embargada. Eu também sinto algo por você. Algo que me assusta, mas que me faz sentir viva de novo. Ele a abraçou, um abraço forte, protetor, que a fez sentir-se segura, amada. Era um abraço que prometia um
Um abraço que curava as feridas do passado. O cheiro de terra, de suor, de esperança, misturava-se ao cheiro dele, um perfume de lar. Os dias se transformaram em semanas. O milho e o feijão cresciam a olhos vistos, verdes e viçosos, um tapete de esperança que cobria a terra. Clementina, agora quase totalmente recuperada, já conseguia ajudar com pequenos trabalhos, puxando um arado leve, carregando água do riacho. A presença da mula, forte e saudável, era um testemunho vivo da resiliência de Isabel e do cuidado de Mateus. O mês estava chegando ao fim. Isabel e Mateus fizeram as contas. A colheita, embora ainda não estivesse pronta, prometia ser boa. Eles tinham o suficiente para pagar a primeira parcela da dívida, e ainda sobraria para reinvestir. Aquele pequeno pedaço de terra, que os agiotas consideravam inútil, estava se transformando em uma fonte de vida. Na noite anterior ao encontro com os agiotas, Isabel e Mateus sentaram-se na varanda, observando a lua cheia iluminar o barraco e a plantação. O coração de Isabel estava cheio de gratidão. Ela havia sido largada com uma mula manca e um barraco em ruínas, mas agora tinha uma colheita promissora, uma mula recuperada e um homem ao seu lado que a amava e a apoiava. Ela pegou o pedaço da foto do casamento que havia guardado, a parte dela, com um olhar esperançoso. Olhou para a imagem e depois para Mateus, que a abraçava. A esperança de antes era ingênua, baseada em um homem que a traiu. A esperança de agora era sólida, construída com suas próprias mãos, com o suor do seu corpo, com a força da sua alma e com o amor de um homem que a via como ela realmente era. O galo cantou, anunciando o novo dia, o dia do acerto de contas. Isabel se levantou, vestiu sua roupa mais limpa, amarrou os cabelos em um coque firme. Não havia mais vestígios de desespero em seu rosto, apenas a determinação de uma mulher que havia encontrado sua força na adversidade e o amor em um novo começo. Ela pegou o pote com o dinheiro que havia guardado, o caderno da avó, e caminhou para fora do barraco. O sol nascia, dourando a plantação, e Isabel sentiu que não estava sozinha. Tinha Clementina, tinha a memória da avó e tinha Mateus. E isso, ela sabia, era mais do que suficiente. O sol nascia no horizonte, tingindo o céu de um dourado vibrante, quando os carros dos agiotas, os mesmos de terno escuro e semblante duro, apareceram na estrada de terra. Isabel estava de pé, na frente do barraco, com Mateus ao seu lado. Clementina, agora visivelmente mais forte, pastava tranquilamente no pequeno curral, um testemunho silencioso da resiliência e do cuidado. A plantação de milho e feijão, ainda jovem, mas viçosa, estendia-se como um tapete verde, prometendo fartura. Os agiotas desceram dos veículos, seus olhos percorrendo a cena com uma mistura de surpresa e desconfiança. O mais velho, com a voz carregada de ceticismo, disse: "E então, Isabel, o mês acabou. O que você tem para nós? Espero que não seja mais promessas vazias." Isabel não se intimidou. Ela caminhou até a plantação, colheu uma espiga de milho ainda verde e um punhado de feijões, e os estendeu para eles. "Isto, senhores, é o que eu tenho, a promessa da terra, e a prova de que o trabalho e a fé podem transformar o deserto em vida." Ela então pegou o pote de barro, que estava escondido sob uma pedra, e despejou o conteúdo sobre um pano limpo. Moedas e algumas notas amassadas formaram uma pequena, mas significativa, pilha. "E isto é o que eu consegui com o meu esforço, com a ajuda de Mateus e com a força da minha Clementina. Não é o total da dívida, eu sei, mas é a primeira parcela, e é a prova de que eu não brinco em serviço." Os agiotas se entreolharam, visivelmente surpresos. Eles não esperavam ver uma plantação tão promissora, nem uma mula tão recuperada, muito menos uma quantia em dinheiro. O mais jovem tentou disfarçar a surpresa, mas o mais velho, um homem de negócios experiente, reconheceu a determinação nos olhos de Isabel. "É um bom começo, Isabel", ele admitiu, a voz um pouco menos dura. "Mas a dívida é alta. O que você propõe agora?" Isabel respirou fundo, sentindo a mão de Mateus tocar levemente suas costas, um gesto de apoio que a encheu de confiança. "Proponho que vocês me deem mais tempo."
e me deem a chance de expandir. Esta terra tem potencial, e eu sei como fazê-la produzir em grande escala. Preciso de mais sementes, de um arado, talvez de mais uma mula para ajudar Clementina. Se vocês me derem um prazo maior e me ajudarem com um pequeno empréstimo para investir, eu garanto que terão o dinheiro de volta, com juros, e terão uma parceria que pode render muito mais do que vocês imaginam. O agiota mais jovem riu. Um empréstimo? Você acha que somos um banco, moça? E com que garantia? Mateus deu um passo à frente, sua voz calma, mas com uma autoridade que fez os agiotas recuarem um pouco. A garantia é o trabalho dela, senhores, e a minha palavra. Eu sou Mateus, tropeiro. Conheço essa terra e conheço gente de valor. Isabel é uma mulher de fibra. Se vocês a tirarem daqui, terão um pedaço de terra improdutivo e a dor de cabeça de ter que vendê-lo. Se derem a ela uma chance, terão o dinheiro de volta, com juros. E terão uma lição de que a força de uma mulher pode mover montanhas. E eu estarei aqui para garantir que ela cumpra o que promete. Houve um silêncio tenso. Os agiotas se entreolharam novamente, avaliando a situação. A presença de Mateus, sua postura firme e sua reputação como tropeiro pesavam na balança. Eles eram homens de negócios, e a proposta de Isabel, por mais inusitada que fosse, tinha uma lógica. Se a expulsassem, teriam um barraco em ruínas e a dor de cabeça de ter que vendê-lo. Se dessem a ela uma chance, talvez recuperassem o dinheiro e, quem sabe, fizessem um bom negócio. Certo, o agiota mais velho disse por fim. Vamos te dar 6 meses. 6 meses para você nos mostrar que pode expandir. Não haverá empréstimo. Mas se você conseguir dobrar a produção e nos trouxer uma quantia significativa no final desse período, renegociaremos a dívida e consideraremos uma parceria. Mas se falhar, Isabel, o barraco e a terra serão nossos. E não haverá mais conversa. Isabel assentiu. 6 meses. Era um prazo apertado, mas era a chance que ela precisava. Os agiotas se viraram e foram embora, deixando para trás uma nuvem de poeira e a sensação de que algo havia mudado. Isabel olhou para Mateus, os olhos marejados de gratidão. Conseguimos, Mateus, conseguimos. Ele sorriu, um sorriso que aquecia a alma. Eu disse que a gente ia dar um jeito, Isabel, juntos. Aquele aperto de mão selou o destino de Isabel. Ela não era mais apenas uma mulher abandonada, mas uma mulher com uma chance, com um parceiro. A semente de um império que começava a brotar no coração do sertão. Isabel e Mateus não perderam um minuto. O sol mal havia se posto, e eles já estavam planejando os próximos passos. Os meses seguintes foram de trabalho árduo e incessante. Isabel e Mateus acordavam antes do sol, quando o orvalho ainda cobria a terra e o ar era fresco e úmido. Eles trabalhavam lado a lado, sob o sol escaldante, expandindo a área de plantio, preparando a terra, plantando as sementes. Mateus, com sua força e conhecimento da roça, era incansável. Ele ensinou Isabel a usar o arado, a otimizar o uso da água, a identificar os melhores pontos para o plantio. Isabel, por sua vez, compartilhava com Mateus os segredos do caderno de Dona Rosa. As anotações sobre a terra, sobre as fases da lua para o plantio, sobre as ervas que protegiam as plantas de pragas. Eles eram uma equipe perfeita, cada um complementando o outro, unindo a sabedoria ancestral com a força e a experiência prática. Clementina, a mula manca, era o símbolo de sua luta. Isabel continuava a cuidar dela com devoção, aplicando as compressas de ervas, massageando a pata, conversando com ela. A recuperação da mula era lenta, mas constante. Em poucas semanas, Clementina já conseguia se apoiar melhor na pata, e em um mês já dava pequenos passos, ainda mancos, mas firmes. Isabel sentia uma alegria imensa a cada melhora da mula. Clementina não era apenas um animal, era a prova viva de que a persistência e o cuidado podiam curar até as feridas mais profundas. Com o tempo, Clementina recuperou-se completamente, e embora nunca mais fosse a mesma de antes do acidente, tornou-se uma companheira fiel e uma força de trabalho valiosa, puxando o arado e carregando as colheitas. O pequeno canteiro nos fundos do barraco se transformou em uma vasta plantação. O milho e o feijão cresciam a olhos vistos, verdes e viçosos, um tapete de esperança que cobria a terra.
Isabel sentia uma emoção indescritível a cada broto que via. Era a vida renascendo, a esperança brotando da terra. O trabalho unia Isabel e Mateus de uma forma que ia além da parceria. Eles compartilhavam o cansaço, as pequenas vitórias, os momentos de desânimo. As conversas se tornaram mais profundas, mais íntimas. Mateus falava sobre sua vida de tropeiro, sobre a solidão da estrada, sobre o desejo de ter um lugar para chamar de seu. Isabel falava sobre seus sonhos, sobre a vida que ela queria construir, sobre a terra que ela amava e que agora, com a ajuda dele, parecia sorrir novamente. À noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, eles se sentavam na varanda do barraco sob o céu estrelado. O silêncio era confortável, preenchido pelo canto dos grilos e pelo suave gemido de Clementina. Mateus tocava seu violão, melodias simples, mas que falavam de saudade, de esperança, de amor. Isabel ouvia, sentindo o coração aquecer. Um dia, enquanto trabalhavam na roça, o sol a pino, Mateus parou, limpou o suor da testa e olhou para Isabel. Isabel, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Sua coragem, sua determinação, é algo que me inspira. Isabel sentiu o rosto corar. Ninguém nunca havia falado assim com ela. Ela olhou para Mateus, para os olhos claros que haviam de uma forma que ninguém nunca a viu. Não como a mulher do João, nem como a coitada do barraco, mas como Isabel, uma mulher. Ele se aproximou, e o silêncio entre eles se tornou denso, carregado de uma emoção contida. Mateus estendeu a mão e tocou o rosto de Isabel, limpando uma mancha de terra. O toque era suave, carinhoso. Isabel sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Eu sinto algo por você, Isabel. Mateus confessou, a voz baixa, quase um sussurro. Algo que eu não sentia há muito tempo. Algo que me faz querer ficar, que me faz querer construir um futuro aqui, ao seu lado. Isabel sentiu as lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Ela havia se fechado para o amor, para a confiança, depois da traição de João. Mas Mateus, com sua gentileza, sua força, sua presença, havia quebrado as barreiras de seu coração. Eu também, Mateus, ela confessou, a voz embargada. Eu também sinto algo por você. Algo que me assusta, mas que me faz sentir viva de novo. Ele a abraçou, um abraço forte, protetor, que a fez sentir-se segura, amada. Era um abraço que prometia um futuro, um abraço que curava as feridas do passado. O cheiro de terra, de suor, de esperança, misturava-se ao cheiro dele, um perfume de lar. Os dias se transformaram em semanas. O milho e o feijão cresciam a olhos vistos, verdes e viçosos, um tapete de esperança que cobria a terra. Clementina, agora quase totalmente recuperada, já conseguia ajudar com pequenos trabalhos, puxando um arado leve, carregando água do riacho. A presença da mula, forte e saudável, era um testemunho vivo da resiliência de Isabel e do cuidado de Mateus. A primeira colheita foi um momento de celebração. Embora não fosse gigantesca, era o suficiente para pagar a primeira parcela da dívida e ainda sobrar para reinvestir. Isabel e Mateus levaram os sacos de milho e feijão para a vila, onde venderam a produção a um preço justo. As pessoas da vila, que antes viam Isabel com pena, agora a olhavam com respeito. A história da mulher que, com a ajuda de um tropeiro, transformou um barraco e uma mula manca em uma plantação promissora, começou a se espalhar. Com o dinheiro da colheita, Isabel e Mateus compraram mais sementes, um arado melhor e até um pequeno carrinho de mão para facilitar o transporte. Eles também investiram na melhoria do barraco, consertando o telhado, reforçando as paredes e construindo uma pequena varanda. O barraco, antes um símbolo de miséria, começava a se transformar em um lar. A cada dia, o amor entre Isabel e Mateus crescia. Ele não era apenas seu parceiro de trabalho, mas seu confidente, seu amigo, seu amante. Eles compartilhavam sonhos, medos, planos para o futuro. Mateus, que antes era um homem da estrada, sentia-se enraizado ali, ao lado de Isabel,
na terra que eles estavam cultivando juntos. Ele havia encontrado seu lugar, seu lar, seu amor. Isabel, por sua vez, sentia-se completa. A dor do abandono de João havia sido substituída pela alegria de ter Mateus ao seu lado. Ela havia aprendido que a verdadeira força não estava em depender de alguém, mas em ser capaz de se reerguer e em encontrar um parceiro que a apoiasse em sua jornada, sem tentar diminuí-la. Os 6 meses estavam chegando ao fim. Isabel e Mateus fizeram as contas. A segunda colheita prometia ser ainda melhor. O montante que eles haviam conseguido juntar era impressionante. Não apenas o valor da dívida, mas o suficiente para provar que ela não era apenas uma sobrevivente, mas uma construtora. Na noite anterior ao novo encontro com os agiotas, Isabel e Mateus sentaram-se na varanda, observando a lua cheia iluminar o barraco e a plantação. O coração de Isabel estava cheio de gratidão. Ela havia sido largada com uma mula manca e um barraco em ruínas, mas agora tinha uma colheita promissora, uma mula recuperada e um homem ao seu lado que a amava e a apoiava. Ela pegou o pedaço da foto do casamento que havia guardado, a parte dela, com um olhar esperançoso. Olhou para a imagem e depois para Mateus, que a abraçava. A esperança de antes era ingênua, baseada em um homem que a traiu. A esperança de agora era sólida, construída com suas próprias mãos, com o suor do seu corpo, com a força da sua alma e com o amor de um homem que a via como ela realmente era. O galo cantou, anunciando o novo dia, o dia do acerto de contas. Isabel se levantou, vestiu sua roupa mais limpa, amarrou os cabelos em um coque firme. Não havia mais vestígios de desespero em seu rosto, apenas a determinação de uma mulher que havia encontrado sua força na adversidade e o amor em um novo começo. Ela pegou o pote com o dinheiro que havia guardado, o caderno da avó, e caminhou para fora do barraco. O sol nascia, dourando a plantação, e Isabel sentiu que não estava sozinha. Tinha Clementina, tinha a memória da avó e tinha Mateus. E isso, ela sabia, era mais do que suficiente. O dia do acerto de contas chegou novamente, 6 meses depois daquele primeiro confronto. O sol, que antes parecia um inimigo, agora era um aliado, dourando a vasta plantação de milho e feijão que se estendia a perder de vista. O barraco, antes um amontoado de tábuas, havia se transformado em uma casa simples, mas sólida e acolhedora, com um telhado novo e uma varanda onde Isabel e Mateus esperavam. Clementina, a mula que um dia foi manca, pastava tranquilamente no curral ampliado, seu pelo lustroso e seus movimentos firmes, um testemunho vivo da transformação. Os carros dos agiotas, os mesmos de terno escuro, pararam na entrada da propriedade. Desta vez, não havia escárnio em seus rostos, mas uma curiosidade contida. Eles desceram e seus olhos percorreram a paisagem. A plantação exuberante, o barraco reformado, a mula saudável. O cheiro de terra molhada e de colheita madura pairava no ar, um perfume de prosperidade. "Bom dia, senhores", Isabel saudou, a voz firme e serena, sem um pingo de tremor. Mateus estava ao seu lado, a mão repousando suavemente em suas costas, um gesto de apoio que a enchia de confiança. O agiota mais velho, que antes zombava, agora parecia um pouco intimidado. "Bom dia, Isabel. Vejo que não perdeu tempo. A plantação está impressionante." Isabel sorriu, um sorriso que vinha da alma. "A terra é generosa, quando bem cuidada, senhor. E o trabalho honesto sempre rende frutos." Ela os conduziu até um pequeno galpão que Mateus havia ajudado a construir. Ali, pilhas de sacos de milho e feijão se erguiam, um montante que superava em muito as expectativas. "Aqui está, senhores, o fruto de 6 meses de trabalho. Não apenas o valor da dívida, mas o dobro. E com os juros que prometi." Os agiotas arregalaram os olhos. Eles se aproximaram dos sacos, tatearam os grãos, sentindo a qualidade da colheita. O mais jovem, que antes ria, agora estava em silêncio, a boca entreaberta. O mais velho, um homem de negócios experiente, não conseguiu esconder a admiração. "Isabel, você nos surpreendeu", ele admitiu, a voz carregada de respeito. "Nunca vi uma recuperação como essa. Você é uma mulher de palavra."
E de fibra? Ele pegou a quantia exata da dívida, com os juros combinados, e estendeu o restante para Isabel. O restante é seu. E como prometido, vamos renegociar a dívida e considerar uma parceria. Isabel pegou o dinheiro, sentindo o peso da sua conquista. Agradeço, senhores, mas não quero renegociar. Quero quitar a dívida por completo. E quero comprar de volta a minha terra. A terra que João usou como garantia. Ela é minha por direito. E agora, por trabalho. Os agiotas se entreolharam. A proposta de Isabel era ousada, mas justa. Eles haviam subestimado aquela mulher. Certo, Isabel. O valor da terra é X. Você tem essa quantia? Isabel olhou para Mateus, que assentiu. Ele havia guardado uma parte do lucro das vendas da primeira colheita, e com o dinheiro que Isabel havia juntado, eles tinham o suficiente. Sim, senhores, eu tenho. Naquele dia, Isabel não apenas quitou sua dívida, mas comprou de volta a terra que lhe havia sido tirada. Aquele pedaço de chão, que antes era símbolo de sua ruína, agora era a base de seu império. Os agiotas, vendo o potencial de Isabel, propuseram uma parceria diferente. Eles não seriam mais credores, mas investidores. Ofereceram capital para que Isabel expandisse ainda mais a produção, comprasse mais terras, investisse em maquinário. Isabel ponderou. Era uma grande oportunidade, mas também um risco. Ela havia construído tudo com suas próprias mãos, com a ajuda de Mateus. Compartilhar o controle era algo que a assustava. Mas ela se lembrou das palavras de Dona Rosa. A árvore que não se curva ao vento quebra, mas a árvore que se dobra cresce mais forte. Ela aceitou, mas com suas condições. A gestão seria dela. A filosofia de trabalho, baseada no respeito à terra e aos animais, seria mantida. E a comunidade local seria priorizada na contratação de mão de obra. Os agiotas, vendo a determinação de Isabel e o sucesso inegável de seu empreendimento, concordaram. Eles sabiam que tinham em mãos um diamante bruto e que Isabel era a única capaz de lapidá-lo. Aquele aperto de mão selou o destino de Isabel. Ela não era mais apenas uma mulher do campo. Era uma empresária, uma visionária, uma força a ser reconhecida. O barraco, antes um lugar de miséria, agora era o berço de um império. Com o novo capital, a fazenda de Isabel floresceu. Eles compraram mais terras, expandindo a área de plantio. Adquiriram mais mulas e até um pequeno trator, que Mateus aprendeu a operar com maestria. A produção de milho, feijão e agora também de mandioca e abóbora aumentou exponencialmente. Isabel investiu em sistemas de irrigação mais eficientes, garantindo que a seca não fosse mais uma ameaça. O barraco foi substituído por uma casa de alvenaria, confortável e espaçosa, construída com o suor e o amor de Isabel e Mateus. A varanda, antes um simples degrau, tornou-se um refúgio, onde eles passavam as noites, observando as estrelas e sonhando com o futuro. O amor entre Isabel e Mateus crescia a cada dia, enraizado na terra que eles cultivavam juntos. Ele era seu confidente, seu parceiro, seu amor. As noites eram preenchidas por conversas, por carinhos, por um silêncio confortável que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Mateus, que antes era um homem da estrada, sentia-se enraizado ali, ao lado de Isabel, na terra que eles estavam cultivando juntos. Ele havia encontrado seu lugar, seu lar, seu amor. Um dia, Mateus a surpreendeu. Ele a levou para um ponto alto da fazenda, de onde se podia ver toda a extensão das plantações, o novo galpão, a casa. O sol se punha, pintando o céu de tons vibrantes. Ele se ajoelhou, tirou uma pequena caixinha de madeira do bolso e abriu-a, revelando um anel simples, feito de um galho de árvore e uma pequena pedra polida. Isabel, eu te amo. Eu amo você. Amo essa terra. Amo o que construímos juntos. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, cultivando sonhos, colhendo alegrias, enfrentando os desafios. Você aceita ser minha esposa? Isabel sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora. Ela olhou para Mateus, para o anel simples, mas cheio de significado,
e depois para a fazenda que se estendia à sua frente. A vida havia lhe tirado tanto, mas agora lhe dava tudo. Sim, Mateus. 1000 vezes sim. O casamento foi simples, na varanda da casa, com a presença dos poucos vizinhos que se tornaram amigos e dos primeiros funcionários que Isabel e Mateus contrataram. O cheiro de flores do campo se misturava ao cheiro de terra molhada e ao canto dos pássaros. Era uma celebração da vida, do amor, da superação. Clementina, a mula, estava ali, observando tudo do curral, um símbolo silencioso da jornada que os havia levado até aquele momento. A notícia do sucesso de Isabel começou a se espalhar para além da vila e da cidade. Histórias de sua resiliência, de sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade, eram contadas nas rodas de conversa. Ela se tornou um exemplo, uma inspiração para muitas mulheres e homens que, como ela, enfrentavam dificuldades no campo. Mas o sucesso atraía olhares, e nem todos eram de admiração. Alguns pequenos produtores, que não conseguiram se adaptar ou que não tinham a mesma visão de Isabel, começaram a sentir inveja. Murmúrios de que ela estava se achando, de que havia esquecido suas origens, começaram a circular. Isabel sentia o peso desses olhares, mas não se deixava abalar. Ela sabia de onde veio e para onde estava indo. Os desafios, no entanto, não pararam. Houve anos de seca, onde a plantação sofria, e anos de chuva excessiva que ameaçavam a colheita. Houve pragas que atacavam as plantações e doenças que ameaçavam os animais. Mas Isabel e Mateus enfrentavam cada desafio juntos, com a sabedoria do caderno de Dona Rosa e a força de sua união. Isabel, com sua visão empreendedora, começou a diversificar. Além do milho e do feijão, ela investiu na criação de pequenos animais, como galinhas e porcos, para consumo próprio e para venda na vila. Ela também começou a produzir doces e compotas com as frutas que plantava na fazenda, resgatando receitas antigas de sua avó. A fazenda de Isabel e Mateus se tornou um modelo de produção sustentável, um exemplo de como é possível prosperar no campo com respeito à terra e à natureza. Eles recebiam visitas de agrônomos, de estudantes, de outros produtores que queriam aprender com sua experiência. Isabel, que antes era a coitada do barraco, agora era a Dona Isabel, a referência, a inspiração. O caderno de Dona Rosa, antes um tesouro pessoal, tornou-se um guia para muitos. Isabel o compartilhava com generosidade, ensinando as técnicas, os segredos, a filosofia de sua avó. Ela acreditava que o conhecimento deveria ser compartilhado, que a prosperidade deveria ser coletiva. Os agiotas, agora parceiros, viam seus investimentos crescerem exponencialmente. Eles haviam apostado em uma mulher que parecia não ter nada, e ela havia transformado aquela aposta em um império. Eles se tornaram defensores de Isabel, contando sua história em seus círculos de negócios, usando-a como exemplo de visão e resiliência. A vida de Isabel era uma constante colheita, não apenas de grãos, mas de dignidade, de respeito, de amor. Ela havia sido largada com uma mula manca e um barraco na roça. Mas agora, seu nome era sinônimo de sucesso, de superação, de uma força que brotava da terra e do coração. O solo fértil do amor que ela e Mateus cultivavam era a base de tudo, a raiz mais profunda de sua prosperidade. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro antigo, cada capítulo mais rico e vibrante que o anterior. Isabel, agora uma mulher na plenitude de sua sabedoria e força, com os cabelos prateados emoldurando um rosto marcado por sorrisos e lutas vencidas, observava o império que construíra. O barraco, que um dia foi um retrato de miséria e abandono, era agora o coração de um complexo agroindustrial que se estendia por hectares, um ecossistema de vida e prosperidade. A Fazenda Esperança, como carinhosamente a batizaram, não era apenas uma propriedade, era um símbolo, um testemunho vivo da força que brota da adversidade. A produção de milho, feijão, mandioca, abóbora e uma variedade de frutas e vegetais crescia exponencialmente. Isabel e Mateus investiram em tecnologia de ponta,
mas sempre com o respeito profundo pela terra e pelos métodos sustentáveis que Dona Rosa havia ensinado. Sistemas de irrigação inteligentes, rotação de culturas, adubação orgânica. Cada prática visava a saúde do solo e a qualidade dos produtos. O cheiro de terra molhada, de colheita fresca e o suave mugido de Clementina e de suas descendentes preenchiam o ar. Um aroma de liberdade e abundância. Isabel não era mais apenas uma empresária. Era uma líder, uma mentora, uma inspiração. Sua presença na fazenda era constante. Seus olhos atentos a cada detalhe. Suas mãos ainda calejadas, mas agora com a maciez de quem acaricia o sucesso. Ela caminhava pelos campos, cumprimentando cada funcionário pelo nome, conhecendo suas famílias, suas histórias. A cooperativa da Terra Fértil, formalizada com o apoio de Mateus e a visão incansável de Isabel, florescia. Mulheres e homens da região, antes sem perspectivas, encontraram ali não apenas um trabalho, mas dignidade e propósito. Isabel, com a paciência e a sabedoria que herdara de Dona Rosa, ensinava-lhes o manejo da terra, a importância da sustentabilidade, os segredos para produzir alimentos de qualidade superior. Ela compartilhava o caderno da avó, não como um manual, mas como um legado, um convite à autonomia. A cooperativa se tornou um modelo de desenvolvimento rural. Os produtos da Fazenda Esperança e de seus cooperados alcançaram mercados em todo o país. O nome de Isabel, antes sussurrado com pena, agora era pronunciado com respeito e admiração. Ela se tornou uma referência em agricultura sustentável e empoderamento comunitário, convidada para palestras e seminários, onde compartilhava sua história e sua filosofia. Mateus, seu marido e parceiro, era o pilar que sustentava essa expansão. Com sua experiência em gestão e seus contatos no mundo do agronegócio, ele abria portas, negociava contratos, organizava a logística. Mas ele nunca tentou ofuscar o brilho de Isabel. Pelo contrário, ele a impulsionava, a incentivava a voar mais alto, a ocupar o lugar que lhe era de direito. A parceria deles era um exemplo de equilíbrio, de respeito mútuo, de um amor que se fortalecia a cada desafio superado. Clementina, a mula que um dia foi manca, envelheceu com dignidade, vivendo seus últimos anos em um pasto especial, recebendo os melhores cuidados. Ela era a matriarca, o símbolo da resiliência de Isabel. Quando Clementina partiu, Isabel plantou uma árvore em sua homenagem, um jatobá robusto que crescia forte e imponente, um lembrete vibrante de que a vida, mesmo após a dor, sempre encontra um jeito de florescer. O caderno de Dona Rosa, antes um tesouro pessoal, tornou-se um guia para muitos. Isabel o compartilhava com generosidade, ensinando as técnicas, os segredos, a filosofia de sua avó. Ela acreditava que o conhecimento deveria ser compartilhado, que a prosperidade deveria ser coletiva. E João, o homem que a abandonou, que a deixou com uma mula manca e um barraco em ruínas, teve seu próprio desfecho. Anos depois daquele encontro com os agiotas, Isabel soube, por meio de terceiros, que ele havia se afundado ainda mais em dívidas e vícios. A vida na estrada, sem rumo e sem propósito, o consumiu. Ele perdeu tudo o que havia conquistado com a traição e vagava pelas cidades, um homem quebrado, irreconhecível, um fantasma do que um dia foi. A vida, em sua justiça poética, havia cobrado seu preço. Ele, que desprezou a terra e a mulher que a amava, acabou sem terra, sem amor, sem nada. A notícia não trouxe alegria a Isabel, mas uma profunda sensação de paz. Não era vingança, era a constatação de que a verdade e a dignidade sempre encontram seu caminho. Os agiotas, agora parceiros e investidores, viam seus investimentos crescerem exponencialmente. Eles haviam apostado em uma mulher que parecia não ter nada, e ela havia transformado aquela aposta em um império. Eles se tornaram defensores de Isabel, contando sua história em seus círculos de negócios, usando-a como exemplo de visão e resiliência. O mais velho, em particular, desenvolveu um respeito genuíno por Isabel, reconhecendo nela uma força e uma integridade que raramente encontrava no mundo dos negócios. Um dia, o governo federal, impressionado com o modelo de sucesso da Fazenda Esperança e da Cooperativa da Terra Fértil,
Propôs a Isabel que seu nome e seu modelo de gestão fossem a base para uma cooperativa nacional. A ideia era replicar o sucesso de Isabel em outras regiões do país, levando dignidade e prosperidade para milhares de famílias de agricultores. Isabel ponderou. Era uma honra imensa, mas também uma responsabilidade gigantesca. Ela se lembrou das palavras de Dona Rosa. O maior legado não é o que você acumula, mas o que você planta para que outros colham. Ela aceitou, mas com suas condições. A filosofia de trabalho, baseada no respeito à terra e aos animais, seria mantida. A valorização do pequeno produtor seria prioridade, e o nome da cooperativa seria Cooperativa Nacional Esperança, em homenagem à sua fazenda e à mula Clementina, que foi o ponto de partida de tudo. A Cooperativa Nacional Esperança foi lançada com grande pompa, e o nome de Isabel virou sinônimo de um movimento que transformava vidas. Ela viajou pelo país, compartilhando sua história, inspirando agricultores, mostrando que era possível prosperar com dignidade e respeito à terra. O barraco na roça, a mula manca, o abandono, tudo se transformou em um poderoso símbolo de superação. Em meio a todo esse crescimento, o amor entre Isabel e Mateus continuava a ser o solo fértil de suas vidas. Eles construíram uma família, com filhos que cresceram aprendendo o valor da terra, do trabalho e do amor. As noites eram preenchidas por conversas, por risadas, por um silêncio confortável que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Mateus, que antes era um homem da estrada, sentia-se enraizado ali, ao lado de Isabel, na terra que eles haviam cultivado juntos. Ele havia encontrado seu lugar, seu lar, seu amor. Isabel, agora uma mulher de sucesso, com a vida estabilizada, com o reconhecimento que merecia, nunca esqueceu suas origens. Ela continuou a usar o caderno da avó, não apenas como um guia de receitas, mas como um lembrete de seus valores, de sua essência. Um dia, Isabel estava sentada na varanda de sua casa, que agora era uma construção sólida e acolhedora, com um jardim florido e o cheiro de café fresco no ar. O sol se punha, pintando o céu de tons vibrantes, e o suave mugido das mulas no pasto era a trilha sonora de sua paz. Ela segurava em suas mãos o pedaço da foto do casamento que havia guardado, a parte dela, com o olhar esperançoso. Ela olhou para a imagem e depois para a vasta Fazenda Esperança, que se estendia à sua frente, iluminada pelos últimos raios de sol. A esperança de antes, ingênua e baseada em um homem que a traiu, havia se transformado em uma certeza inabalável, construída com suas próprias mãos, com o suor do seu corpo, com a força da sua alma e com o amor de um homem que a via como ela realmente era. Isabel sorriu. Não era um sorriso de alívio, mas de plenitude. Ela havia transformado a dor em força, a miséria em prosperidade, o abandono em liberdade. Ela havia provado que a promessa de fracasso era apenas um desafio, uma oportunidade disfarçada. Seu legado não era apenas uma fazenda de sucesso, nem uma cooperativa nacional. Era uma inspiração, uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, quando a vida nos joga no chão e nos deixa com uma mula manca e um barraco em ruínas, a coragem, o trabalho e a dignidade são as ferramentas mais poderosas para construir um império. Ela se levantou, caminhou até o curral e acariciou o focinho de uma das mulas, descendente direta de Clementina. O animal a olhou com olhos mansos e confiantes. Isabel sentiu a conexão profunda com a terra, com os animais, com a vida que ela havia cultivado. A história de Isabel não era apenas a história de uma mulher que construiu um império agrícola. Era a história de uma mulher que se recusou a ser vítima, que transformou a injustiça em combustível, que encontrou sua voz e sua força na adversidade. Era a história de uma mulher que, com a sabedoria da terra e a resiliência de uma estrela guia, mostrou ao mundo que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é capaz de construir. E talvez essa seja a sua história também. A história de que, não importa o quão fundo você caia, a semente da sua força está sempre ali, esperando para florescer. E quando ela florescer, o mundo inteiro se curvará diante do seu brilho, e o eco do seu nome, um nome que virou Cooperativa Nacional,
ressoará como um hino à liberdade e à esperança.